Olá, bom dia, mamães! Hoje vamos começar com a nossa live sobre puberdade precoce, né? Muita gente não sabe o que é a puberdade, mas hoje vocês vão saber tudo. Quem vai ser minha convidada especial vai ser a doutora Ana Paula, que é endócrino pediatra. Ela já vem aí, já vamos começar daqui a pouquinho a achar. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos enviar o convite. Olá, Denisa. Tudo bem? A nossa médica convidada já vai quase vir aí. Estamos só esperando ela. Olá, Valquíria. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Pode deixar aqui que nós vamos responder para vocês. Ver se a gente consegue falar com a Ana Paula. Bom dia. Oi, Ana Paula. Olá, tudo Tudo bem? bem? Prazer. Vamos conversar sobre puberdade precoce hoje. Exato. Gente, a Ana Paula, ela é endócrino-pediatra em Brasília, tem 4 anos de formação, né, em endocrinologia pediátrica, e ela estudou onde mesmo, Ana Paula? Eu fiz faculdade o primeiro ano da residência médica, né? Em São José do Rio Preto, São Paulo, e o segundo ano eu fiz em Brasília. Ela mora lá em Brasília, gente, nós estamos aqui no Mato Grosso, ela está lá em Brasília, né? Tá chovendo muito aí, aqui tá É a caindo. tecnologia. Hoje todo mundo está Uhum. educativo e informatizado. Não existem Tá. distâncias. E tá chovendo Vamos muito lá. também. Hoje tá sol. Aqui também tá chovendo bastante. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Quero agradecer todo mundo que está aqui junto com a gente, né? E se vocês quiserem deixar perguntinhas, pode deixar, a gente vai tentar responder aqui no ao vivo, na hora aqui. Então, eu vou perguntar para a Ana Paula a primeira coisa. O que é a puberdade precoce? Que muita gente não sabe. Então, a puberdade precoce, depende do sexo. Quando é nas meninas, ela começa antes dos 8 anos de idade. E nos meninos, quando a puberdade começa antes dos 9 anos de idade. O que que vai marcar a puberdade precoce na menina e no menino? Na menina, o que marca é o aumento das mamas, que é o primeiro marco da puberdade. O aumento das mamas associado com a aumento da velocidade de crescimento. Aquela fase que a menina estica. E no menino, é antes dos 9 anos, associado com o aumento do volume testicular. Geralmente, como é que a mãe vai observar isso? Ela geralmente vai ver assim que com a apelação dos hormônios, a criança já, a apelação da testosterona, ela já começa a ficar um pouquinho mais irritada e a genitália começa a aumentar visualmente, que é quando dá para observar essa questão da puberdade precoce nos meninos. A puberdade na menina, ela começa ali depois dos 8 anos, é considerada normal. Aí eu separei aqui um quadrinho para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. A menina, ela vai começar a puberdade com broto mamário. O que que vai marcar isso? É esse primeiro estadiamento aqui. Quando ela começa, ela começa com a mama e os pelinhos só nos grandes lábios. Aí, desse daqui para esse, vai de 6 meses a 1 ano. Ou seja, quando a menina começa a puberdade, não quer dizer que ela vai menstruar, que é uma dúvida frequente no consultório. As mães já chegam desesperadas, a criança está ali com 9 anos, começou na idade fisiológica, na idade certa, e a mãe já chega apavorada. Ah, eu não quero que ela vá menstruar. Eu falei, não, mas ela não vai menstruar por agora, entendeu? E aí, se por acaso... Então, só deixa eu traduzir ali. Então, pessoal, ó, a puberdade nas meninas, elas vão começar com aquele broto mamário
Com a E bolinha. um pouquinho de pelinho, né? Geralmente começa depois dos 8 anos, né? A puberdade normal, né? Se Isso. começar antes dos 8 anos, que é a preocupação, Exato. tá? E nos menininhos, o testículo dele fica maiorzinho, o saquinho lá, entendeu? Ele começa a aumentar e começa a aumentar isso antes dos 9 anos. Então tem essa diferença de idade nos meninos e nas Exato. menininhas, A né? menina Aí por isso que a começa gente. e o menino começa depois. E assim, meninas, geralmente de etnia negra, etnia parda, elas podem começar entre os 7 e 8 anos e ser considerado normal. Ela não perder na estatura final, ou seja, aquela criança começa muito precoce, qual que é o problema? É o osso dela evoluir muito rápido e ela parar de crescer antes de todo mundo. É aquela menina que cresce, aí depois ela para e todo mundo e ela fica para trás de todo mundo. Então, esse é um dos fatores que vai falar, a gente tem que bloquear essa criança. Ou ela, o menino e para a menina, ter perda na estatura final, ou na menina, ela ter a chance de menstruar precoce. Ou seja, aquela menina que vai ter a primeira menstruação aos 10 anos de idade. Por questões psicológicas e também aquela menina que inicia muito cedo a puberdade, já tem estudos mostrando que elas vão ter a vida sexual mais precoce, isso já é comprovado. E elas também têm um risco de ter uma falência ovariana prematura, é, maior risco de ter falência ovariana prematura, está mais associado também. Deixa eu fazer uma perguntinha que a mamãe falou agora e tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta. O Uhum. que leva a criança a ter puberdade precoce? Mamãe ali perguntou se pornografia, ver coisa na televisão, isso pode influenciar. Isso é mais o fator psicológico, mas assim, a puberdade precoce, ela está associada aqui. Nas meninas, 90% ainda não tem explicação. Existem alguns fatores genéticos, são os fatores de transcrição que a gente fala, os mais estudados até hoje, é o KIS-1 e o MKRN3. O KIS-1 quando tem a ativação dele precoce e quando tem a inativação do MKRN3. E 10% deles vai estar associado a amartoma. Por isso, toda criança que é diagnosticada com puberdade precoce, a gente faz a ressonância da célula túsca, que é como se fosse um tumorzinho na hipófise, que vai produzir hormônio antes da hora. E nos meninos, a chance de ser algum fator genético ou algum fator de hematoma, ele é de 50%. Então, assim, nos meninos, quando tem, a gente até se preocupa mais, a gente faz uma investigação mais criteriosa, pensando em alguma questão orgânica mesmo, mas ainda é um pouco misterioso. Ainda não tem, não, a gente não consegue explicar todos os fatores, todas as puberdades precoces que acontecem. Não tem Entendo. estudos suficientes para Mas isso, assim, estudos. tem algumas coisas que podem influenciar, né? Principalmente a puberdade periférica, É, tipo aí maquiagem. isso. Aí esses daí já são as rodas de puberdade periférica, que geralmente hoje está muito associada aos desreguladores endócrinos. O que são os desreguladores endócrinos? São substâncias que estão no ambiente, como em shampoos, em alguns alimentos que a gente come, que tem os pesticidas, que eles vão ter ação semelhante a um hormônio. E estão tendo muitos desses que têm ação semelhante ao estrogênio. Então, na menina, vai ser que vai ter mais influência, porque vai ter essa mais influência a questão de adiantar a puberdade. E no menino pode retardar a puberdade. Entendeu? Aí tem essa diferença. Entendi. Aí por isso que a gente orienta a usar shampoo de criança, esmalte de criança. E mesmo aqueles que vêm escrito infantil, tem que olhar no rótulo para ver se não tem parabeno, ver se não tem bisfenol A. Porque tem alguns produtos que vêm escrito infantil e quando você vai olhar a primeira ingrediente que tem lá é um parabeno, que ele tem aquela ação de efeito do estrogênio. Então ele pode antecipar a puberdade também. Então, essa história de menininhas que colocam maquiagemzinha desde cedo, Pode. esmalte desde cedo, é preocupante, né? Tem que tomar cuidado, pode influenciar na puberdade precoce dela. Pode. Aí é o que a gente fala de puberdade precoce periférica, que é aquela puberdade causada por agentes externos. Então, a gente tem que tirar o contato desses agentes externos e é muito normal. Quando você tira, aí a mama já regride novamente. Aquela idade óssea que estava mais avançada volta a ficar paradinha ali, não avança mais. E assim, tem a parte dos alimentos desses shampoos que são para linhas infantis e tem a linha vegana também, que geralmente eles são sem parabeno.
A questão é que as crianças não gostam muito, porque o cheiro não é tão forte e não tem aquela fixação igual tem no produto de adulto. Que elas reclamam que passa o batom e rapidinho já some. Que essa que é a diferença. Já querem ficar o dia inteiro, né? 24 horas maquiada. Ficar igual a mamãe, igual a madrinha, ficar toda maquiada, mas Então, não é o momento também. mas você acha que a adultização, uma coisa que as mães estão perguntando aqui, essa coisa de querer ser adulta muito rápido, ou assistir coisas, pode influenciar ou é só hormonal mesmo? O que você fala? Influenciar acaba que essa parte psicológica dela, já estão começando a sair estudos que estão ativando esses fatores sensoriais da puberdade também. E assim, esses estão mais estudos, mas já está vindo estudos mostrando que está tendo uma influência, mas o que a gente tem mais assim de comprovado é a questão dos produtos dos produtos de limpeza, os produtos de higiene, que tem algumas substâncias que são semelhantes com o estrogênio, que vai ter aquela ação no organismo igual como a do estrogênio. Eu nunca vi esses produtos veganos, pelo menos aqui na minha cidade, né? Se você puder falar uma marca. Agora a marca eu não sei de citar, eu só sei que assim, algumas mães chegam e falam assim, doutora, é vegano, elas compram pela internet, aí eu peço para elas me mandarem, aí realmente não tem parabeno. E, por exemplo, o desodorante, um que a gente está indicando agora é o Rexona sem perfume, ele vem assim 0% álcools, parabeno e triclosan, vem bem grande. Ele não tem ele não vai segurar o odor axilar como um desodorante de adulto, mas ele já consegue tirar aquele odor que para criança é suficiente. Que já começa. Isso que eu ia falar. A gente pode ter a criança, né, que tem aquela maturação da adrenal, que é o cheirinho debaixo do braço, mas sem ter a puberdade, né? Sem ter a puberdade precoce. Isso, pode acontecer o que a gente chama de pubarque idiopática. A adrenal, que é a glândula que está em cima do rim, ela já começa a produzir os hormônios andrógenos, que é a testosterona, a androstenediona. A partir dos 6 anos de idade, à noite, ela começa a trabalhar. Então, já pode ter o odor axilar, algumas coisas já começam a aparecer espinhas, já pode começar a aparecer pelinhos isolados. Aí ele tem que ser avaliado por quê? Em alguns casos menores, isso daí pode ser uma produção a mais, que pode estar indicando que ela tem uma doença, que uma delas é a hiperplasia adrenal, a hiperplasia adrenal não clássica. Então, assim, tem que ser avaliado também. Na maioria dos casos, vai estar tudo normal. A 17-hidroxiandrostenediona, que é o principal hormônio que produz, ela vai estar baixinha e não vai indicar doença, a gente vai ter só que acompanhar. Mas isso tem sempre que ser avaliado. Toda vez que tiver aquele odor axilar em crianças menores de 8 anos, espinha, ou se tiver pelinhos, tem que levar para o pediatra para ele ser avaliado, fazer a primeira avaliação, na dúvida, mandar para o endócrino pediatra. Tem uma pergunta de uma mãe aqui, que o filho usou risperidona e a taxa dos hormônios dele aumentou muito. Aí o que você me fala? A taxa dos andrógenos, né? Isso. Ele falou que o filho dele incorporou, com 10 anos já tinha desenvolvido a puberdade, estava bem encorpado, depois que usou a risperidona. Tem alguns medicamentos, né? Ele tem mais ação na questão dos andrógenos, ele pode aumentar os andrógenos. E assim, o filho dela usou risperidona, ele tem, porque ele é autista, alguma coisinha assim? Porque geralmente paciente autista, eles têm mais chances de evoluir com puberdade precoce. Paciente. E quais mais? Síndrome de Down também? Síndrome de Down também. Aí acaba que paciente encefalopata. Então, às vezes, assim, associou somente a risperidona, mas tem que ver o que tem por trás desse paciente. Porque paciente encefalopata, síndrome de Down, autista, eles fazem mais puberdade precoce que as outras crianças. Então, só lembrando as mamães, quais são os sinais de puberdade precoce? Que é o broto mamário. Isso. As meninas, vamos começar nos meninos. O broto mamário. Os pelinhos também e o pelinho alinhado, né? E no homem, o aumento do volume da genitália como um todo e aparecimento de pelos. Então, todo mundo já entendeu, né? Se vê pelo aí, sem estar na idade certa,
ou pediatra ou no endócrino pediatra já para fazer a avaliação. E essa questão dos pelos, assim, a maioria dos casos vai ser normal, vai ser só uma pubarca idiopática, mas tem 2 semanas eu atendi uma paciente que ela tinha, na verdade, uma hiperplasia adrenal forma não clássica. E o único sintoma dela foi o odor axilar desde os 2 anos de idade. E a mãe levava no pediatra e todo mundo falava que era normal, normal, e somente com 7 anos ela foi chegar no endócrino pediátrico quando dosou os andrógenos dela, estavam todos aumentados. O dela, assim, estava tudo, você não tinha dúvida quanto à questão do resultado, estava bem acima, a idade óssea bastante avançada, e ali ela começou o tratamento. E assim, começou a repor a questão do corticoide, aí a idade dela estabilizou, não teve perda da estatura final. Então, assim, a maioria dos casos vai ser normal? Vai. Só que pode ser que se trata de uma exceção, que não é muito comum, né? De uma hiperplasia adrenal ou alguma outra patologia envolvendo a adrenal. E tem que dosar os hormônios e pedir e ver a idade do osso. Eu tive uma pacientinha aqui que também teve o barca, que é os pelos, tá? E ela tinha 2 aninhos, mas porque a mãe usava muita pomada com corticoide nela. Então ela apresentou toda aquela pelificação, né, em fase de lua cheia, fez tudinho, mas ela fez esses pelinhos na vagina também. E agora está muito comum porque foi liberado o uso da testosterona para mulheres para a questão do libido, a partir dos 40 anos. Então, assim, tá comum essa reposição hormonal e usa muito a testosterona tópica. Aí passa a testosterona e vai lá e pega a criança. Então, acaba passando o hormônio para a criança. Aí pode chegar a criança no consultório com Entendi. pelo, o menino chega lá com aumento do crescimento do pênis. Aí, assim, não pode ter contato. Aí tem que escolher. Aqui deu uma paradinha, uma travadinha, não te escutei. Ah, tá. Da questão da testosterona. Que ela foi autorizado o uso para mulheres acima de 40 anos quando da questão para aumentar o libido, o desejo sexual. E geralmente elas usam a testosterona tópica, que passa no braço. E para homens também tem alguns homens que usam. Aí tem pessoal que usa, vai lá, pega a criança, acha que não vai acontecer nada, mas acaba passando. Aí pode chegar a criança no consultório, o menino com aumento do comprimento peniano, com pelos, a menininha com pelo. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com a utilização dessas medicações. E uma das perguntas que uma das mães me fizeram, a obesidade da criança pode influenciar na puberdade precoce? A puberdade, ela é um fator que fala que ela vai ter uma aceleração constitucional, porque a puberdade, um dos fatores que vai influenciar no início dela é o IMC. Então, assim, quando atinge um índice de massa corporal mínima, o organismo já entende que ela já tem peso suficiente para se reproduzir. Então, acaba que elas iniciam a puberdade um pouquinho antes da hora. Só que isso não vai ter perda na estatura final. E também, geralmente, quando você faz um ultrassom para você checar o volume uterino, o comprimento e o volume do ovário, eles vão estar pequenininhos. Então, geralmente, aquela menina que começa com a mama, e geralmente essa mama tem um brotinho mamário muito pequenininho, geralmente ele é mais gordura, e aí elas não vão evoluir com aquela puberdade que ela vai menstruar antes da hora ou que ela vai ter perda na estatura final. Só que toda criança que é obesa, ela tem que ser avaliada, porque a maioria é uma aceleração constitucional, mas só que tem aqueles casos que você necessita entrar com bloqueio hormonal. Porque já é aquela criança que realmente está fazendo uma puberdade, que ela vai ter perda na estatura final, ou que ela vai ter chance de ter uma menarca, que é a primeira menstruação aos 10 anos. Isso eu vou perguntar. Qual é as consequências da criança menstruar antes ou ter uma puberdade antes? A consequência principal, assim, é a questão psicológica, que geralmente, assim, uma menina de 10 anos, ela não está preparada para essa rotina da questão da menstruação. E a questão também, ela tem mais chance de iniciar a vida sexual precoce. E a outra é a perda da estatura final. E como eu falei, quando ela começa aquela puberdade antes, tá tendo muito estrogênio agindo. E é o estrogênio que vai fazer essa plaquinha de crescimento consolidar.
Aí ela vai crescer muito no início, mas ela vai parar de crescer antes da hora. E aí ela vai perder na estatura final. É aquela criança que cresce e ali depois, assim, geralmente com 10, 11 anos, já está praticamente parando de crescer, porque o ossinho dela está muito avançado. Então, Então, ou seja, além do problema psicológico, né? São crianças que trazem isso, são adolescentes que a gente vê que tem esse problema. Tem a criança fica baixinha. Então, se era para ter uma altura de 1,60 m, já perdeu ali o quê? Uns 5 centímetros, uns 10 centímetros? Tanto é que, assim, pela questão do protocolo do Ministério da Saúde, o critério que eles utilizam é a questão da menarca antes dos 10 anos e você perder na estatura final 8 centímetros em relação ao alvo genético, que é calculado de acordo com a estatura dos pais. Aí, quando você coloca na curvinha de crescimento e você vê que a idade está muito avançada e ela vai ficar muito menor do que ela poderia ficar no final, que a gente consegue fazer um cálculo de previsão de estatura final, aí é a indicação de bloqueio. Entendi. E aí, a última pergunta. E os tratamentos? O que a gente faz nesse período? Descobriu, tem puberdade, tá com pelinho. E aí, o que temos de mais avançado? Isso, já confirmou, já fez todos os exames. A gente utiliza uma injeção, qual que é a ação dela? Ela vai lá no hipotálamo, ela vai ter uma ação do análogo do hormônio que vai estimular a liberação do LH e do FSH na hipófise. Ali vai bloquear essa ação. Vai ficar ligado ali naquele receptor e não vai ter mais aquele receptor ali para estar agindo. Aí não vai ter essa ação vindo da cabecinha para ir para as gônadas para estimular. Aí é uma injeção que inicialmente a gente começa a cada 28 dias. Tem crianças que você às vezes tem que aumentar a dose ou encurtar o tempo de aplicação. E essa injeção já está tendo opção de você usar a cada 56 dias. Então tem essas duas opções. E assim, tem crianças que chegam para você e já menstruou com 8 anos e meio, chegou tarde. Que geralmente acontece assim, na rede pública mesmo. O pessoal não tem muita informação, as mães não se atentam muito bem. E quando é encaminhada, às vezes chegam tarde. E aí chega para você já, o encaminhamento saiu quando ela tinha 7 anos, mas chegou com você só com 8 anos e menstruou. Aí o que você pode fazer por ela? Para a estatura, você não vai conseguir mais salvar ela, resolver. Mas você tem a Vai opção. ser baixinha mesmo. Não tem como mais. Aí só que você tem a opção de usar medroxprogesterona, que é uma injeçãozinha a cada 3 meses, para ela não menstruar. Pelo menos assim, tem uma mãe que perguntou, a Bia Santos, se essa medicação consegue no SUS. Tem uma travada aqui. Consegue. Se ela tiver é só ter os critérios certinho, a medicação é liberada. A gente tem um protocolo. Gente, está travando um pouquinho, mas o que ela está querendo dizer é que existe sim o protocolo para conseguir no SUS. Alguns vai pedir a cópia dos exames, vai pedir o... Tá me ouvindo? E aí eles vão avaliar todos os documentos e vai liberar a medicação. Ótimo! Quem gostou, gente, compartilha. Gente, vou deixar esse vídeo depois disponível no Story. Muito interessante. E depois a gente vai colocar lá no YouTube. A Ana Paula, para quem perguntou, ela é endócrino-pediatra em Brasília. Quem tiver acesso a Brasília consegue consultar com ela. Ou indicar a pessoa. Não é verdade? Aqui. Quem estiver lá em Brasília, estiver passeando, já passa lá, ó, tô com dúvida, vou lá na Ana Paula, ela vai me tirar essa dúvida. Estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada a você. Tchau, tchau. Foi ótimo conversar com vocês. A gente conversa mais aí, tá? Tchau, tchau, meninos.